Fala aí, meus camaradas. Hoje eu trouxe para vocês aqui a minha coleção do Mestre do Kung Fu, certo? Nesta minha coleção aqui tá incluído meus gibis e alguns action figures e umas estátuas, né? Umas estátuas que eu tenho aqui dele. Então, o Mestre do Kung Fu, o nome dele é Shang-Chi, né? Filho do lendário e diabólico Fu Manchu, treinado em artes marciais para ser o maior lutador sobre a face da Terra. Assim ele foi apresentado para a gente pela Block Editoras, né? A coleção do Mestre do Kung Fu pela Block Editoras eu tinha, só que eu vendi essa coleção, me desfiz dela, né? E aí eu comecei essa coleção histórica aí do Mestre do Kung Fu pela Panini, só que, sei lá, me arrependi, porque a outra que eu tinha era um tesouro, né, cara, era uma coisa rara. Hoje cada gibi dele tá valendo em torno de 60, 70 reais, e eu tinha os 31 números. Mas aí é o seguinte, né, não vamos chorar sobre águas passadas, vamos mostrar aqui o que eu tenho no momento, as coisas dele, certo? Então, este boneco dele aqui, ele é um pré-Legends. O que é um Legends? Legends é uma escala de boneco da Hasbro chamado Marvel Legends, né? E ele é um pré-Legends. Ele veio antes do Marvel Legends. Só que, na verdade, ele é da Toy Biz. Que a Toy Biz tinha o direito dos bonecos da Marvel na época, né? Então, a Toy Biz começou com os pré-Legends. E aí depois lançou os Legends. Os pré-Legends, eles têm poucas articulações, né, ó. Ele faz esse movimento aqui de Kung Fu perfeito, ó. Tem essa articulação aqui no pé. Tem esse furinho aqui no qual você pode encaixar nas bases e tá aí fazendo as poses de Kung Fu, né. Foi lançado recentemente aí em 2019 um novo boneco do Mestre do Kung Fu. Ele é Legends mesmo, né? Então ele tem várias poses, várias trocas de mão, tem movimento no tronco, movimentos nos pés diferente desse, né? Movimento de lateral também, ó. Ele não abre, não faz esse movimento de abertura lateral, só vai para frente e vai para trás. E aí fica nessas poses aqui e tal. Ele vinha com duas armas, que no qual também eu já não tenho mais, certo? E vem com o kimono, que é muito legal, cara, porque esse kimono aqui, ele é perfeito mesmo, tá? Aqui, ó, tenho esse gibi do Mestre do Kung Fu aqui, Almanaque do Mestre do Kung Fu, da editora Abril. Então você vê que o uniforme do boneco é idêntico, perfeito, certo? As cores. A única coisa que o boneco deixou faltando, o rosto não veio com essa faixa, né, que ele tem na cabeça. Só que ele tem uma outra curiosidade aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, ó, você tira o uniforme dele, ele vem com essa tatuagem, cara. Essa tatuagem é um dragão. É um dragão, certo? A tatuagem é muito bem feita. É que minha câmera não tá ajudando, mas a tatuagem é perfeita. Então, ela veio com um dragão e o símbolo Yang Ying, né? Aí, ó, uma ótima tatuagem, bem feita mesmo, né? Uma impressão aqui que deram nele. Ficou legal. No caso desta tatuagem aqui, o Mestre do Kung Fu, ele não ficou legal. Eu achei que não caiu bem nele tatuagem, porque eu não me lembro dele com tatuagem. Mas aí tem esse gibi aqui, ó, que também é da editora Abril, que ele tá com a tatuagem, tá vendo? Aqui, ó. Então, no caso, o desenhista é o Carlos Pacheco. Então esse Carlos Pacheco aí, não sei se foi ele que desenhou essa tatuagem
no mestre do Kung Fu. E o boneco foi confeccionado com a tatuagem. Eu não gostei muito. Não achei que ficou muito parecido com ele, né? Fugiu um pouco, talvez foi uma repaginada que eles deram no boneco, né? No personagem. E incluíram aí essa tatuagem nele. Só que os fãs do mestre do Kung Fu mesmo, os mais antigão aí como eu, da época da editora Abril, da editora Block, não curtiram muito, eu mesmo não curti. Você vê que nessa outra aqui, ele já tá sem tatuagem, tá vendo? Mas também tá descaracterizado, né? Porque não tá com o uniforme dele vermelho e tá sem nenhuma tatuagem também. E essa é a continuação da história. É estranho, porque na capa fizeram ele sem tatuagem. Só que aqui dentro do gibi, dá pra perceber aqui, ó, que dentro do gibi já colocaram ele com a tatuagem aqui, ó, tá vendo? Então, assim, o negócio ficou tão sem nexo, ele com tatuagem, que até na capa aqui, quem fez a capa é o Mike Deodato. O Mike Deodato fez a capa e não colocou a tatuagem. Pra vocês verem como essa tatuagem não caiu bem nele, não ficou legal. Então, assim, esse boneco, ele tá comigo há muito tempo. Só que eu já tive uns 3, 4 desse boneco aqui. Na verdade, eu não sei se é esse que tá comigo há muito tempo, porque eu já comprei alguns pra revenda, né? Então, eu tinha até um que eu vendi lacrado. E aí, eu não gosto de colecionar boneco lacrado, né? Eu gosto de posar os bonecos, pôr eles pra fazer as fotos e tal. Então, eu sempre tiro da caixa. Beleza. Dentro da minha coleção também eu tenho esses dois Heroclix. Tipo, esses bonequinhos aqui, eles são feitos exclusivamente para jogo de RPG. Então, eles são bem pequenos, cara, são minúsculos. Ele tem coisa de 2 centímetros, né? Só que o tamanho dele não tira a qualidade. É uma perfeita qualidade. Tá vendo que esse daqui já é um uniforme novo deles, mais um dos uniformes recentes, né? Ele tá com a calça vermelha e uma faixa amarela. E tem o desenho aquele mesmo desenho do tigre do dragão com o Yang Ying na camiseta. Esse uniforme eu já achei legalzinho. Aqui é o mestre do Kung Fu clássico, cara. Esse daqui é um clássico mesmo, perfeito, ó. Essa pose aqui é até baseada num desenho de um dos desenhistas mais famosos do mestre Kung Fu, que é o Paul Gulace. Paul Gulace, né? Então eles fizeram ele aí, ó. A única coisa que errou foi a faixa, não colocou a faixa azul. Mas de resto, ó, tem a faixa vermelha na cabeça. Esta estatuazinha aqui que eu tenho, né, um Heroclix, eu acho perfeita ela, cara. Muito bem feita. Tá vendo? É uma das minhas raridades. E aqui, junto com eles, veio as duas cartas de poderes deles, né? Essa daqui é do Heroclix, que tá com uma camiseta, que já é de umas histórias novas, né? Aqui, ó, fala sobre, eu acho que é a Ilha das Aranhas, onde ele adquiriu um poder lá. Não gostei muito dessa história, achei meio chulé. E aqui é a clássica, né? Que acompanha esse daqui, ó, que é o Master of the Kung Fu. The Hands of Shang-Chi, as mãos de Shang-Chi, né? Então, ó, são duas peças minhas que eu acho muito boas, bacanas. Essa daqui já lançaram no Brasil, já tem um pouco tempo, acho que foi em 2018 que ela chegou no Brasil, essa coleção da Englemons. Então é o Shang-Chi, ele é o número 114 da coleção, demorou uns 2 anos, 3 para chegar esse Shang-Chi aqui, né? Porque eles lançavam, acho que 1 ou 2 por mês. E foi indo, porra, demorou 3 anos, eu acho, para chegar esse Shang-Chi aqui. Teve uns atrasos, teve um monte de coisa.
E eu fiquei na expectativa aguardando essa peça, porque essa peça, quando ela saiu a R$ 50, mas assim, se você fosse comprar ela nos Estados Unidos, você ia pagar caríssimo pelo eBay, né? Mesmo porque ela é chumbo, é uma coisa pesada, então para trazer para cá ia ser muito caro, velho. E essa peça eu já logo comprei logo duas. Tenho duas peças dessa aqui, ó. Tá vendo? Tenho duas, elas são idênticas e ficam aí guardadas no meu acervo. Esta outra peça aqui é um Shang-Chi caricatura, né? Eu não sei como que é o nome dessa coleção aqui, só sei que ela é bacaninha. Esse símbolo do Yang aqui foi eu que fiz. Que ele veio sem nenhum símbolo. E esse uniforme, se você perceber, ele tem um corte aqui que os outros não tem. Esse daqui é um baseado num desenho do Saul Buscema. Buscema que fez esse desenho aqui, colocou esse corte lateral no uniforme dele para estar abrindo as pernas e na cabeça dele, né? Porque assim, os lutadores de Kung Fu, de Karatê, tem esses kimono e não tem essa abertura lateral e funciona perfeitamente. E aí, aqui ele tá perfeito. A faixa que eles sempre erram, colocam a faixa preta, né? E se você perceber, a faixa do Shang-Chi ela é azul. Beleza. Esta peça, olha a perfeição do rosto. Bem oriental, né? O Shang-Chi é um chinês. Então, o rosto foi muito bem feito. A faixa também, né? Só que eles fizeram a faixa como se fosse uma tiara, assim, né? Ficou faltando as laterais da faixa. O uniforme dele, eles colocaram aqui, na verdade, tipo uma cor meia bronze, né? Aqui tem um dragão. Tem um dragão aqui, que é o símbolo dos chineses, né? Tem um shuriken. 2 shurikens. O dragão lançando fogo. The Hands of Shang-Chi, mestre do Kung Fu. Aqui são as torres de Ronan, que representa o castelo onde ele foi criado. Aqui mais um shuriken lançado que pegou na faixa dele. Então essa peça aqui também era muito difícil de você conseguir. No Brasil, poucas pessoas têm, assim, que eu saiba. Não conheço muitas pessoas que têm essa peça aqui no Brasil. Agora, esta peça, ela é raríssima. Aqui no Brasil, eu acho que eu importei ela com o primo Dido Colecionáveis. Um salve para ele aí. O rosto não tá muito caracterizado do mestre do Kung Fu, Shang-Chi, né? Porque tá tipo, assim... Eu nunca vi ele com esse rosto desenhado em algum gibi. Não sei se aqui seria mais um Saul Buscema mesmo que desenhou ele, né? Ou um Starling. Jim Starlin também desenhou ele, então pode ter sido baseado nesses desenhos. Mas esse ficou perfeito. Aqui está o símbolo, né? O Yang Ying. Aqui tem um rosto de um chinês. Esse chinês é o treinador dele. É o mestre dele. Um dos mestres, né? Eu acho que tem uma história aqui dele que ele tá treinando com esse mestre dele aí. Esse busto, ele é muito pesado, vem numa caixa enorme. Eu tenho uma caixa aqui, não quis mostrar a caixa porque tá guardada ali, tá muito difícil de pegar. As mãos, você pode ver que, na verdade, realmente é o Hands of the Shang-Chi, porque esse daqui, esse busto, ele é perfeito, cara, e muito pesado. Então, essas são minhas figuras, né? Meus actions, figures e minhas estátuas. Aqui eu tenho meus gibis, que eu mantive alguns que são fora daquela coleção da Block Editoras, né? Que tem histórias dele. Então aqui, ó, esses três gibis aqui, eles compõem uma história no qual o Shang-Chi participou, do começo ao fim, que ele ajuda a Elektra e o Wolverine. É da editora Abril.
Então, ó, X-Men, Marvel 99 e Wolverine. Foram as três para compor essa participação dele. Esse gibi que eu tenho aqui é uma super raridade, cara. É uma história que poucas pessoas conhecem, da RGE, no qual o mestre do Kung Fu participa de uma história com o Coisa, né? A arte é do Ron Wilson e o roteiro é do Marv Wolfman. Então, as histórias antigas aí da Marvel, elas sempre tinham esses quebra-pau entre super-heróis, né? Começava num quebra-pau, depois eles se ajudavam. Então tá aqui, ó, o Shang-Chi teve um encontro com o Coisa. E aqui o Coisa, em primeiro combate aí, o Coisa se deu mal, hein? Então, essa história é muito da hora, cara. É uma das histórias perdidas, né? Porque poucas pessoas têm. E esse clássico aqui, eu acho que não vai ser revisto em nenhuma outra reedição do Mestre do Kung Fu, porque já reeditaram e nunca apareceu, porque é uma historinha curtinha. Então ela vai ficar no limbo, né? Quem tem, tem. Quem não tem, velho, só você encontrando esse gibi aqui, porque eu não sei nos Estados Unidos em qual edição que ele saiu. Certo? Tá aqui, ó. Super-Heróis Marvel, da RGE, número 28. Beleza. Aqui também tem uma outra história do Mestre Kung Fu que poucas pessoas conhecem. Essa capa aqui é do Hulk. Então é da editora Abril também. É Hulk 61 e Hulk 62. O que acontece aqui? Ela tem um dos clássicos também aí escondidos do Mestre Kung Fu, tá vendo? Mestre do Kung Fu, que se apresenta junto com quem? Ron, Cavaleiro do Espaço. Essa história aqui muitas pessoas desconhecem, né? Quem curte quadrinhos aí dessa época aí de 2000 pra cá, não conhece essa história. Esse gibi foi lançado em julho de 88. Então, ó, Mestre do Kung Fu, no final ele vai ter um encontro com o Ron. Aqui, ó, Cavaleiro do Espaço. O Ron também que anda sumido da Marvel, né? Aqui no Brasil, poucas histórias do Ron. Então a 61 e a 62 é a conclusão. Conclusão, aqui ó. Ron, Cavaleiro do Espaço, ao lado do Mestre do Kung Fu. Então, é aqui a continuação da história. Muito boa essa historinha aqui. No final o Shang-Chi ajuda o Ron, cada um vai pro seu lugar, né? Beleza. Essa daqui do Capitão América, no Brasil, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibis para compor uma saga que começou aqui, ó, no número 27. Não, 26, começou no número 26. Na verdade, essas duas aqui não fazem parte. Vamos lá, então. Vou tirar, ó lá, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi que comporam essa saga. E aqui tá, ó, o número 26, na capa tem o Mestre do Kung Fu, a última batalha do Mestre do Kung Fu. A editora Abril lançou essa história que culminou com a última história do Mestre Kung Fu, né? Foram 6 gibis. E aí começou com um desenhista com o roteiro do Doug Manchu e desenhos do Jenny Day. Jenny Day desenha muito bem também, sabe? 2 desenhistas ótimos que eu gostei do Mestre Kung Fu foi o Paul Gulas e o James Day. Jenny Day. Então, terminou no número 132. Isso. Terminou no número 132. Não, 133. Esta saga terminou no número 133. Aqui. E aí na capa, essa capa linda, ó. Mestre do Kung Fu,
Já fiz várias fotos com esse boneco aqui. Com esse mesmo uniforme caído no chão, assim, ficou lindo as capas que eu fiz, cara, de foto. Coloquei, postei no Facebook. Último capítulo da saga de Shang-Chi, edição histórica Mestre do Kung Fu. E aqui, o Mestre do Kung Fu se despede da editora Abril, né? Por aqui acabou as historinhas dele. O desenho ficou por conta do William Johnson. Não gostei não, o cara desenha muito mal. Poderia ter, sabe, poderia ter colocado o Paul Gulacy para terminar as histórias. Então, o final do Mestre Kung Fu, aqui essas edições aqui foram... A história é legal. Ele reencontra a mãe dele e tudo. E os caras estão afim, porque aqui já conta que ele matou o pai dele, né? O Fu Manchu, que ainda na época tinha o nome de Fu Manchu. E aí ele vai atrás dos demônios interiores dele, né? A história é muito boa, legalzinha, vale a pena. Só que o desenho ficou muito aquém dos desenhos que os caras tinham feito do Mestre Kung Fu. Aqui são duas participações do Mestre Kung Fu com o Capitão América, não gostei muito. Aqui tem a... Como que chama isso daqui? Eles colocaram A Força dos Heróis. E aqui, nesse gibi do Capitão América, tem essa... Colocando aqui, ó, Shang-Chi, peso, 79 quilos, altura 1,55 m. Um cara com 1,55 m, pesando 79 quilos, ele tem que ser muito forte, cara. Então, assim, a massa muscular, se ele não era gordo, ele tinha muita massa muscular, porque 1,55 m, ele teria que estar pesando para estar peso e altura equivalente no IMC, mais ou menos ali calculando, ele teria que estar com 60 quilos para estar legal. Com 79, ele tá com quase 80. Então, com 1,55 m, com quase 80 quilos, ele era um baixinho muito forte, cara. Entendeu? Aqui eu acho que, assim, o pessoal deu uma reforçada nele. Essa edição aqui, do Mestre do Kung Fu, é da editora Abril. E aí ela conta que a história é completa, né? É um almanaque com a história do Mestre Kung Fu completa, e aqui no final tem uns capítulos contando do Bruce Lee. Porque, para quem não sabe, né, o Bruce Lee é o que deu origem a muitos lutadores, artistas marciais, e muitas histórias de Kung Fu aí foram lançadas através dos filmes que o Bruce Lee fez, né? Depois do filme dele, muito pessoal aí se inspirou e começou a lançar heróis de Kung Fu e tudo. Aqui ele tem um inimigo, que é o punho elétrico. Esse punho elétrico aqui no final ele se virou a favor do Mestre Kung Fu, né? Ele era inimigo, depois ele virou amigo do Mestre Kung Fu. Eu gostava muito desse punho elétrico, eu até fiz um boneco dele aí, tinha aqui, ó. Foi um dos inimigos que o Mestre do Kung Fu lutou aí. Muito legal essa história aqui. Aqui, tá vendo? Tem essa sequência de lutas. Quem desenhou? Essa sequência de lutas aqui foram muito bem desenhadas. Não tem o nome do desenhista aqui nessa história. Mas não é o Jim Day, o desenhista dessa saga aqui. Não estou conseguindo identificar o autor dos desenhos. Não estou conseguindo realmente, mas não é desenho. Aqui tá. Desenhos. Ah tá, Mike Zeck. Mike Zeck também desenhou bastante o Mestre do Kung Fu. E são 3 desenhistas que foram periódicos do Mestre Kung Fu: Paul Gulacy, Jenny Day e o Mike Zeck. Aqui, Grandes Heróis Marvel, a origem dos heróis Marvel. Também da editora Abril. Essa revistinha aqui foi lançada em 86. E aqui ela é um clássico, né? Conta a história, a
primeira história do mestre Kung Fu. Esse desenho é muito legal, cara. Quem desenhou foi o Jim Starlin. Então, ó, o Jim Starlin já desenhou ele. Na verdade, essa estátua que eu tenho do mestre do Kung Fu, pelo rosto que a gente está vendo ali e o rosto aqui, dá pra ver que foi baseada no Jim Starlin. Então, Jim Starlin, aquela estátua ali é uma homenagem ao desenho do Jim Starlin. Olha a posição aqui, ó. Tá vendo? E os punhos, como que fica solto o uniforme dele, é igualzinho. Então, Jim Starlin, aquela estátua ali é uma homenagem ao Jim Starlin. E o rosto também tá bem idêntico. Essa história aqui, eu tive ela em Heróis da TV. Muito da hora, cara. Aqui a gente tem Grandes Heróis Marvel, Mestre do Kung Fu número 6, também da editora Abril. Aqui já tem a história desenhada pelo Jenny Day e o Mike Zeck. Os dois terminaram, que é também a história completa. O Mestre do Kung Fu. Aqui eu tenho uma foto dele. Vou apresentar rapidinho aqui, ó. Tesouros Marvel. Tesouros Marvel é uma edição em espanhol que eu comprei no Amazon, totalmente em preto e branco. Essa história já foi feita aqui no Brasil e foi lançada pela editora Abril, com desenhos do Jenny Day e Arnaldo Gil. Doug Mianchu que fez o roteiro. Aqui eu tenho o gibi Mestre do Kung Fu antigaço, Kung Fu, que é da editora... Não tem o nome aqui da editora... É antigo, cara, não tá aparecendo aqui o nome da editora. Só que ela tem aqui, ó, A Origem de Shang-Chi, que na verdade é aquela lá, a primeira, ó, com desenhos do Jim Starlin e do Al Milgrom. E totalmente em preto e branco. Eu gosto esses desenhos assim em preto e branco porque dá uma destacada no personagem, né? Tá vendo? Preto e branco. Eu gosto dos dois estilos, colorido e preto e branco, mas o preto e branco fica muito legal. Essas revistas aqui, elas eram muito boas, cara. Essas revistas Kung Fu, né? Que eles traziam matérias de filme. Então aqui, ó, Operação Dragão. Operação Dragão é um filme do Bruce Lee que depois dele, vários artistas aí se lançaram no mundo do Kung Fu, né? Os artistas se lançaram em filmes de Kung Fu, Van Damme, todos esses caras aí. E esse gibi aqui, ele é totalmente baseado em histórias só do mestre do Kung Fu. Tem três histórias aqui do mestre Kung Fu. E David Carradine, tá vendo? Que fez o Kung Fu. Aqui eu tenho outra de novo, que é da revista Kung Fu. Também tem histórias do mestre do Kung Fu, Shang-Chi. E, novamente, histórias de filme. Desenhos do Jim Carradine. Novamente o Bruce Lee com Operação Dragão. E mais uma história do mestre do Kung Fu. Umas histórias obscuras do mestre do Kung Fu. Essa aqui já foi desenhada pelo Mike Vosburg e o Al Milgrom. Mais um mestre do Kung Fu com a capa legal com o Kelly Jones. Pôster do Bruce Lee, que eu não sei se eu tenho um pôster aqui, mas deve ter. E mais uma história do mestre Kung Fu. Depois disso, aqui, ó, esta capa é bem emblemática, ó. Já é quem? Paul Gulacy que tá desenhando o mestre Kung Fu. Então, o Paul Gulacy, o desenho dele é muito foda, cara. É fenomenal os desenhos desse cara aqui. Essa revista aqui tem só uma história do mestre Kung Fu. Então, rapaziada, edição histórica, coleção histórica da Marvel. Cada uma dela vem 4 GB. E aí a Panini tentou lançar, né, relançar
as histórias do mestre do Kung Fu, mas ficou no meio do caminho. Então, quem teve os 31 gibi teve, quem não teve, não teve. Eu tive e não tenho mais. Mas a minha coleção é essa. Falou, pessoal. Valeu, até mais.